Olá, aluno, tudo bem? Muitas vezes, quando nós estamos lidando com uma função exponencial, o exercício pede para que resolvamos uma equação exponencial. Vamos verificar o que é isso? Equação exponencial, ela pode ter bases iguais ou bases diferentes. Quando a incógnita aparece no expoente de uma equação, diz-se que ela é uma equação exponencial. Para encontrar o valor dessa variável, devemos fazer manipulações algébricas de forma a tornar ambos os lados com bases únicas e iguais. Ou seja, quando eu tenho x no expoente da minha equação, eu preciso determinar qual é esse valor de x. Então, para isso, eu preciso ter as bases iguais. Veja, se eu tenho b elevado a n é igual a b elevado a m, b é um número e b é um número. Então, logo, como b é igual a b, portanto, n vai ser igual a m. Na prática, como que isso é feito? Aqui eu coloquei duas equações exponenciais, 3 elevado a x igual a 27 e 2 elevado a x igual a raiz de 16. No primeiro exemplo, que eu tenho 3 elevado a x igual a 27, eu preciso deixar o 27 na base 3. O que é o 27? 3 vezes 3 vezes 3. Logo, eu posso falar que o 27 é 3 ao cubo, porque é 3 vezes 3 vezes 3. Como eu tenho 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a 3, eu tenho a mesma base 3, 3 e 3, eu posso comparar o expoente, por isso que x é igual a 3. Posso fazer a prova real, se eu pego esse x, que é igual a 3, e substituo aqui, 3 ao cubo é igual a 27. Então, nós poderíamos pensar de forma intuitiva para encontrar, por exemplo, neste primeiro exemplo. No segundo exemplo, 2 elevado a x é igual a raiz de 16. Nesse caso, eu preciso deixar na base 2 a minha equação. Mas eu preciso lembrar que a raiz de 16 é a mesma coisa que escrever 16 elevado a meio. Só que veja, a minha base é 16 e minha base é 2. Dessa forma, eu ainda não consigo resolver. Eu preciso lembrar que o 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 multiplicado 4 vezes, ou seja, o 16 pode ser escrito como 2 à quarta. Só que o 16 está elevado a meio, então eu tenho potência de potência. Na potência de potência, eu preciso multiplicar os fatores, os expoentes. Eu tenho 4 vezes meio. Preciso lembrar de fração. Eu tenho que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1, 4. 2 vezes o 1, que eu tenho aqui embaixo do 4, vai dar 2. Então, 4 dividido por 2, 2. Então, eu tenho que o resultado desse termo é 2 ao quadrado. Agora, comparando 2 com 2, eu vou ter que x igual a 2. Por isso que minha solução é x igual a 2. Veja, novamente, pegando x igual a 2 e substituindo aqui, vou ter 2 ao quadrado, que é 4. E raiz de 16 também é 4. Por isso que está verdadeiro aqui a minha solução. Eu mostrei como se resolve equações exponenciais com bases iguais. Mas e se as bases forem diferentes? Aqui eu preciso lembrar de um conceito, que é o conceito de logaritmo. Veja, eu tenho log de A na base B é igual a C, onde C é o meu logaritmo. Então, eu preciso lembrar da propriedade que a base está elevado ao logaritmo, que é igual ao logaritmando. Veja, o B está elevado a C, que é igual a A. Dessa maneira, ok? Eu tenho algumas restrições, o A maior que 0, B maior que 0 e B diferente de 1. Como que seria feito isso? Então, eu tenho aqui 3 elevado a x é igual a 2. O B é o 3, o C é o x e o A é igual a 2. Vamos verificar aqui da minha definição. Log de A na base B é igual a C. B elevado a C é igual a A. Então, por isso que eu chamei de A, B e C ali. Eu tenho uma equação desse tipo, de B elevado a C é igual a E. Eu vou fazer o processo inverso do logaritmo, porque o processo inverso da exponencial é o meu log. Então, eu tenho que o B vale 3, o x vale C e o A é o 2. Então, substituindo o A, B e o C aqui no meu logaritmo, eu tenho que o log de 2 da base 3 é igual a x. Algumas calculadoras não resolvem o logaritmo da forma que está aqui. Então, a gente tem que lembrar das propriedades do logaritmo. Nós vamos ter mais uma aula falando somente de logaritmo. Uma propriedade de mudança de base.
Então, veja, eu tenho log de 2 na base 3, mas eu não consigo resolver da maneira que está aqui. Normalmente, nós precisamos deixar na base 10. Então, eu vou pegar o log do meu logaritmando, que é o 2, e vou dividir pelo log da minha base, que é o 3. Log de 2 dividido por log de 3. Veja, ambos estão na base 10 aqui, ok? Eu não precisei mostrar o 10 aqui no valor da minha base, porque quando é 10 eu não preciso identificar o valor. Então, realizando essa operação na calculadora, log de 2 dividido por log de 3, eu encontro 0,63. Eu posso fazer a prova real. Como que eu faço a prova real? Eu pego o valor do x e substituo. Então, veja, 3 elevado a 0,63, eu tenho que encontrar aproximadamente 2. Fazendo a minha prova real, eu encontrei 1,9979 e eu confirmei que minha resposta está correta.